Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso poderoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, habita em nossos corações de maneira que a gente prospere no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Amados, chegamos hoje aqui a quarta-feira, né? Ontem, na terça-feira, nós estudamos as duas perguntas da terça-feira, perguntas 5 e 6, né? Quando nós vimos que o Senhor disse que iria tirar todas as pessoas importantes lá de Jerusalém, de Judá, de Israel como um todo, né? Porque o povo e eles mesmos passaram a confiar mais nesses homens do que em Deus. Isso é um problema recorrente desde o Éden, né? Quando o homem confia mais no homem, confia mais na força do seu braço, mais no seu ouro, mais na sua pseudo-sabedoria, pseudo-inteligência, né? O homem, e aí quando ele entra por esse caminho, ele se sente um Deus. É onde está toda a derrocada do homem, né? Aí o Senhor disse, eu vou tirar também todas as pessoas importantes do meio de vocês, né? Para que vocês não tenham mais em quem confiar e talvez abram os olhos e enxerguem o Deus verdadeiro, né? Que só Deus é poderoso, né? Sábio, etc, né? Ele falou os homens corajosos, os soldados, os juízes, os profetas, os videntes, os sábios, os oficiais, os generais dos exércitos, né? As autoridades civis, o juiz, o prefeito, o governador, os conselheiros, os grandes professores das universidades e até os feiticeiros. Vou tirar todo esse povo do meio de vocês aí. As pessoas importantes, né? Então, veja que aqui há pessoas importantes no âmbito civil e no âmbito religioso, no âmbito político e no âmbito da fé religiosa. Veja só, essas pessoas o Senhor ia tirar todos eles. Mas isso iria funcionar? Será que eles iriam aprender, iriam enxergar realmente Deus depois disso? A gente vai ver isso um pouco mais lá na frente. E na pergunta 6, nós vimos a situação em que o povo de Israel viveria, o povo de Judá viveria lá em Jerusalém, depois que o Senhor retirasse essas pessoas importantes do meio deles. Aí o Senhor disse que eles iam ser governados por crianças, né? Crianças. E como governado por crianças, eles começariam a perseguir uns aos outros, começar a explorar uns aos outros, um ia explorar seu vizinho, né? Iriam perder toda a questão da civilidade moral, da questão da civilidade humana e os conceitos morais, porque os jovens não respeitariam mais os velhos, o desonesto, uma pessoa que não valia nada, iria desprezar a pessoa honesta, ou seja, o ser honesto passou a ser vergonhoso e a pessoa que não vale nada passou a ser famosa, igual que a gente está vendo hoje, né? A era da inversão dos valores. Ele disse que naquele dia uma pessoa ia buscar um seu parente só porque ele tinha uma roupa boa para vestir, né? Uma marca famosa, um bordadozinho no peito esquerdo famoso, igual os dias de hoje. Falou, vem, reina sobre nós, né? E aí a pessoa, né, iria rejeitar porque era soberba. Eu não vou reinar no meio de um montão de ruínas, eu só iria reinar se eu tivesse um povo próspero, muito ouro, era mais ou menos isso o espírito que está sendo dito aqui. Ou seja, quando eu olho para esse texto, eu enxergo muito pouco o povo de Israel de antigamente e enxergo muito a igreja atual que se diz cristã, né? E aí, esse é o triste retrato que nós vimos aqui, quando o Senhor se levantar para julgar esse povo e revelar aí a sua dificuldade, os seus pecados, na tentativa de que eles caíssem em si e se convertessem. E hoje, na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento. Qual é a condição espiritual? Qual era, né, antigamente, a condição espiritual de Jerusalém? E qual é, porque também ela tipifica a igreja atual de hoje, né? Qual é a condição espiritual? Segunda pergunta, contra quem ele se levantaria e por qual razão se levantaria? Então, Isaías 3, 8 e 9 diz, ó, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída.
porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Meus amados, mais um texto que eu não consigo enxergar Israel, né? Eu sei que Israel era assim, a Bíblia está dizendo que é, e Deus não é mentiroso, Deus não falha. Esse era o estado espiritual, a condição completamente caída, arruinada, né? Da condição espiritual de Israel. Mas quando eu olho para esse texto parece que está descrevendo a igreja atual. É como se Isaías estivesse vivendo nos nossos dias, embora escrevendo numa linguagem mais rebuscada, né? A tradução deixa a linguagem mais assim, mas ele está descrevendo os dias atuais, né? Ele está dizendo aqui, ó, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. E aí, para aqueles que estão presos à letra morta, né? Muito presos à tradição judaica, que estão exaltando o homem exterior, que estão exaltando a coisa física, que estão exaltando a etnia dos judeus, que estão exaltando o país de Israel, a bandeira de Israel, só o que tem é de pseudos rabinos aí na internet, aí, né? Só o que tem é de cristãos metidos a judeus aí, exaltando a língua judaica, o hebraico. Você só conhece a Bíblia se você conhecer o hebraico. Como se a revelação de Deus estivesse na língua e não no espírito. É de uma pobreza espiritual, é o mesmo erro que eles estão cometendo aqui, ó. O texto está dizendo claro, ó, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, né? Então, para aqueles que exaltam, não, a língua hebraica é a língua dos céus. Então, todo mundo tem que aprender o hebraico logo aqui na terra, porque senão não vai entender o que Deus quer. Infelizmente, tem gente nesse nível de apego à coisa física, à cultura, aos aspectos que envolvem o homem exterior. Porque a língua, a língua que Deus dividiu lá em Babel, né? As línguas que o Senhor dividiu a partir lá de Babel, as línguas do mundo inteiro, elas só existem com um propósito: a comunicação. Ela não santifica ninguém, ela não qualifica ninguém, né? Não, só serve para comunicação. Mas tem pessoas aí presas às tradições, tentando enganar outras pessoas de mentalidade fraca, aprisionando-os dentro de uma religiosidade e não da espiritualidade, que é a mensagem das Escrituras Sagradas. Infelizmente, só o que tem, gente aí exaltando aí homens, coisas, né? Sempre voltado ao aspecto do homem exterior, né? E aí ele diz bem claro aqui, nem na língua, nem as obras. Ou seja, nem na teoria, nem na prática, o povo estava honrando ao Senhor, porque estavam arruinados, estavam caídos, né? O texto diz aqui, o aspecto do seu rosto testifica, ou seja, o homem exterior, até a sua aparência exterior, denunciava o estado de decadência do homem interior. O homem exterior revelava que eles espiritualmente estavam mortos, né? O texto diz, e publicam os seus pecados. Pô, você pergunta assim, mas naquela época não tinha rede social, como é que eles publicaram? Ou seja, eles tornavam seus pecados públicos, como os sodomitas, né? Como Sodoma. É como se eles dissessem assim, ei, vem cá, meu amigo, olha, a Bíblia diz aqui, houve Israel, Yahvé é o único Deus total. Mas sabe que ontem eu, né, fui ali escondido, rapaz, e estuprei uma menina. Ó, eu fiquei com a mulher do meu amigo. Ó, eu roubei aquilo ali. E eu inventei um falso, inventei uma mentira. Aquela pessoa foi morta pelo Sinédrio, mandou matar porque eu inventei uma mentira, fiz um falso testemunho. E eles estavam publicando os seus pecados. Eles não tinham mais vergonha. Eles não dissimulavam mais. Olha o nível de espiritual. É ou não é a igreja de hoje? Que as pessoas cantam vantagem quando hoje o cinema canta vantagem para bandidos que roubam um banco e se dão bem, vão para uma ilha deserta, muito rico, com muita comida, muitas mulheres, muito isso, muito aquilo, e aí são os heróis. A inversão dos valores, né? E a igreja está
acompanhando isso, está comungando com essas ideias, né? Aí a Bíblia diz, coitado da alma deles, ai da sua alma, porque estão fazendo mal apenas a si mesmos. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 8ª pergunta aqui da nossa lição, e a pergunta diz assim, quem está enganando o povo de Judá? Na resposta anterior, nós vimos que eles estavam enganando a si mesmos, né? Quem estava enganando o povo de Judá? O Israel espiritual de hoje também está sendo enganado? Como está sendo enganado? Essa pergunta a gente vai responder aqui com o verso de Isaías, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, crianças governam o meu povo. O poder está nas mãos das mulheres. Meu povo, as autoridades estão enganando. Meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Estão lhes mostrando o caminho errado. Meu Deus. Que texto, né? Meus amados, isso não foi escrito para o povo de antigamente, não. É o povo de hoje, é a igreja de hoje. Infelizmente, o povo está tão cego como o povo de antigamente que não consegue enxergar isso. Porque o povo perdeu o discernimento espiritual devido às suas escolhas, devido aos seus pecados, devido às escolhas erradas, claro, né? Os caminhos errados de pecado, de egoísmo, etc. Infelizmente, é o que nós vemos, estamos vendo, e é muito fácil compreender o texto de Isaías hoje, porque nós temos um cenário a céu aberto, mostrando exatamente como isso aconteceu no passado, porque está acontecendo agora no presente, segundo o princípio escatológico estabelecido lá em Eclesiastes 1:9, né? O que foi que aconteceu lá no passado acontecerá no futuro, ou seja, está acontecendo agora no presente, né? Então, a Bíblia diz aqui claramente que o povo estava se enganando porque eles estavam sendo governados por crianças. Como é que uma criança pode governar um povo? É impossível que uma criança conduza, né? Ou no plural, crianças conduzam, né? Se você botar um monte de criança para brincar, elas vão começar numa coisa, vai para outra. Tem que ter um adulto organizando ali a brincadeira. Elas, no momento, podem até ter alguma divergência, no outro momento está se abraçando, no outro momento elas perdem o horário de comer, o horário de dormir. Então, é tudo descontrolado, porque as crianças não têm disciplina, obviamente, se não tiver um adulto para discipliná-las, né? Então, assim é um povo governado por crianças. Eles não têm disciplina, eles não têm leis, não têm regras, né? Estão perdidos. Tudo que eles fazem é certo. E vivem no mundo da fantasia, da brincadeira. Nada é sério. Isso é um povo governado por crianças, né? Diz mais aqui, o poder está nas mãos das mulheres, né? O meu comentário agora, se não for entendido com discernimento por pessoas espiritualmente equilibradas, vão até me chamar de machista, né? Mas o texto está dizendo aqui, o poder está na mão das mulheres, porque antigamente, na sociedade patriarcal da cultura hebreia, da cultura judaica daquela época, israelita daquela época, as mulheres tinham uma missão só, era cuidar da família, era ser esposa, era ser mãe e tal. Raramente uma mulher tinha um papel de destaque assim, só mesmo assim, era uma exceção, né? No caso da morte de um pai e tal, ter que assumir assim. Um pai que não tinha filho homem, a mulher tinha que assumir a função de um... Tem que trabalhar para comer, né? Eram raras exceções. Mas a regra normal era que, né, o homem, a mulher ia ser dona de casa, ia ser esposa. As meninas já eram educadas desde cedo a ser mãe, a ser esposa, né? Isso não é muito longe, não. Século passado, isso ainda tem essa cultura aqui muito forte, não só aqui, mas em vários países do mundo. Então, quando ele diz que as mulheres governam, era o problema, por exemplo, do tempo de Acabe.
que quem governava, Acabe, um rei fraco, quem governava era Jezabel, uma mulher lá de Sidom, dos Sidônios, e era sacerdotisa de Baal, e criou uma confusão muito grande lá em Israel, né? Trouxe muito paganismo para dentro do povo e muita desgraça, muita apostasia, muita praga, muito sofrimento lá para o povo de Israel. E aí, quando a mulher governa, significa o quê? Se você aqui, Deus também aqui não está sendo aqui machista e nem está querendo humilhar mulheres. Ele está dizendo aqui, desde o princípio, que a mulher, com suas questões emocionais, de fragilidade, principalmente a mulher de antigamente, dessa época aqui, né? Com suas questões emocionais, teria dificuldade de teria dificuldade de governar, de guiar, de dirigir o povo. Por quê? Porque essa era a linguagem que eles mesmos entendiam, porque na cabeça deles as mulheres eram frágeis demais para conduzir uma guerra, por exemplo. As mulheres eram frágeis demais. E as próprias mulheres se colocavam nessa posição de fragilidade demais. É uma mentalidade completamente diferente da atual, né? Onde hoje a mulher é mais encorajada e tal, né? Era uma mentalidade, é por isso que o Senhor usa essa linguagem aqui, né? Se fosse escrever hoje, eu tenho certeza que o Senhor não escreveria, mas é a cara da igreja atual, é a cara da igreja atual. Pessoas, não só mulheres, né? Não é só mulheres não, eu estou te falando de pessoas que não têm condição de estar conduzindo o povo de Deus, estão conduzindo. Só o que tem é pastores conduzindo as igrejas aí, pregando aquilo que não é verdade. E, como diz o resto do texto aqui, meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Deus está dizendo assim. Quem são as autoridades? Autoridades civis e religiosas. Deus está dizendo, meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Ele está dizendo para você, hoje que está ouvindo, ei, o teu pastor não está enganando você, uma autoridade eclesiástica? Ei, os líderes políticos do Brasil, que polarizaram, por exemplo, o Brasil, está colocando um povo contra o outro, um movimento contra o outro, não estão enganando vocês, não. Presta atenção. Vocês só vão perceber se vocês tiverem discernimento espiritual. Se vocês não tiverem, vocês serão usados como massa de manobra, um irmão contra outro, um brigando com o outro, tendo a mente idiotizada, escravizada por pessoas más. E o Senhor está dizendo aqui, ó, com toda clareza, né? Estão lhes mostrando o caminho errado. Essas autoridades estão mostrando os caminhos errados. Por quê? Porque essas pessoas não são homens sábios. Eles estão sendo governados por crianças e por mulheres frágeis. O povo de hoje está sendo guiado por homens que só querem brincar com o dinheiro do povo, são crianças, e por igrejas, mulheres, igrejas que só pensam em explorar o povo e dominar o povo. Precisamos acordar para essas revelações espirituais.